Então, boa noite a todos que estão aqui presentes no GEP. Bom dia, boa tarde para quem está aí ao redor do mundo nos acompanhando pela internet. Hoje a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos da questão 399, mas antes vamos fazer nossa prece, né? Pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe, nos ampare e nos inspire para que com os corações acalentados e as mentes abertas a gente consiga colher o melhor possível do estudo dessa noite, buscando compreender o que realmente queriam dizer os espíritos que trabalharam com Allan Kardec e nos possibilitaram todas essas obras maravilhosas que nos auxiliam no compreender da vida e que nos auxiliam a buscar uma melhora de maneira pacífica e contínua. Que Deus nos abençoe e que o nosso aprendizado possa realmente ser um aprendizado eterno e pacífico. Assim seja. Então essa é a questão 399 do Livro dos Espíritos, que é a última questão do livro 2, capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal. E especificamente essa questão está dentro do tema esquecimento do passado, né? Então a pergunta é a seguinte, né, a questão, né? Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior. Então ele está perguntando se de acordo com as dificuldades que a gente vivencia na vida atual, se é possível imaginar, fazer uma ligação com quais seriam as nossas faltas das vidas anteriores para que a gente esteja passando por essas dificuldades hoje, né? Então, esse texto, essa é a resposta principal e depois tem um comentário muito longo a respeito dessa pergunta. Então, em todos os slides vai ter sempre a pergunta ali em letras menores, essa é a resposta principal e depois os parágrafos dos comentários, né? Então, a resposta principal é: muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Então, sim, pelas dificuldades que a gente passa hoje, a gente pode, de certa maneira, imaginar quais foram os nossos erros do passado, né? Mas ele fala que, para não adotar isso como uma regra absoluta, e que as tendências instintivas são um indício mais seguro. Por que é um indício mais seguro as nossas tendências instintivas? Se a gente vê as outras questões desse capítulo, né, esquecimento do passado, vai ver que tem algumas respostas que falam que normalmente o espírito está em constante evolução e o máximo que ele pode fazer, não aproveitando a sua encarnação, é ficar estático, não evoluir, perder uma encarnação toda sem evoluir, mas ele não volta atrás. Então assim, ou a gente não evolui numa encarnação, ou a gente evolui em alguma coisa. Então a probabilidade de hoje a gente ser um pouquinho, pelo menos, melhor do que na última encarnação é muito grande. Principalmente pelo fato que entre essas duas encarnações, a gente teve o nosso tempo na erraticidade, onde a gente viu os erros, os equívocos cometidos. Aqueles que tiveram a humildade de se arrepender, então começam a traçar planos de como não incorrer nos mesmos erros novamente. Então, na erraticidade também, a gente tem a oportunidade de já estar evoluindo com relação às nossas vidas passadas. Então, isso quer dizer que a nossa vida hoje, ela pode já ser uma vida melhor do que a vida passada. E as dificuldades que a gente passa hoje não necessariamente representam as dificuldades das vidas passadas, que podem ter sido piores. Mas, com relação, então, às tendências instintivas, o que quer dizer? Você analisa quais são as suas tendências. Eu ainda tenho a tendência pelo egoísmo, mesmo que eu tento me segurar. Então, pelo egoísmo, você pode imaginar como você era na vida passada, o que você praticou e, consequentemente, o que você deve passar nessa vida para se melhorar com relação ao egoísmo. Ah, eu tenho tendência para não ser honesto, estou sempre mentindo.
Mesmo que você não minta para as pessoas, mas você tem sempre aquela vontade de estar mentindo. Quer dizer que você já está lutando contra os seus instintos, mas como essa vontade de talvez mentir ou fazer outras coisas negativas sempre vem na sua mente, significa que você ainda não se desvencilhou totalmente desses vícios, dessas tendências más, e que elas são um reflexo mais claro de como você talvez era na sua vida passada do que simplesmente analisar as dificuldades presentes, né? E lembrando, né, como ele fala, né, que as vicissitudes que a gente passa, elas tanto são expiações como são provas, porque elas estão ligadas no sentido de expiação com a nossa vida passada, expiando os erros do passado, mas também como prova, porque a gente está aqui buscando se melhorar e nesse ponto ou naquele, para então ter uma vida futura melhor do que a vida atual, né? Então, as vicissitudes que a gente passa, a gente vai ver mais na frente se der tempo, porque essa resposta é muito longa, elas estão ligadas às duas coisas, tanto a nossa expiação como a nossa prova. Deus aproveita essa oportunidade da encarnação para que a gente possa vencer em dois pilares ao mesmo tempo, né? Matar dois coelhos com uma cajadada, pagar um pouco dos erros e também já evoluir em alguma questão a mais. Então aqui, isso aqui é o primeiro, aqui começa então o comentário, né? Depois dessa resposta, o comentário a respeito dessa pergunta, né? Então o primeiro parágrafo, né? Chegado ao termo marcado pela providência para a sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, né? Então o termo marcado é o quê? Quando acaba o período do espírito permanecer na erraticidade, ele vai ter que reencarnar. Então ele começa a trabalhar no que ele vai experimentar na sua próxima encarnação, né? Isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Então, a prova, que é o que se melhorar em algum aspecto, está ligado com o que você tem que expiar, para você então tentar tirar proveito de duas coisas ao mesmo tempo. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar, né? Então tem que recomeçar o quê? Se se manteve estagnado, vai ter que fazer de novo a prova, mas a gente não regride, né? O espírito goza sempre de seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina, né? Então, está falando que o homem aqui tem o livre-arbítrio de escolher as provas por qual ele quer passar. Isso é uma regra? Não é. Essa resposta ela tá ligada com aquilo que o de melhor aconteceria quando a gente está em sintonia com o que Deus espera de nós. Mas a gente sabe, e no próprio livro dos Espíritos está bem explicado em outras questões, em outros capítulos, que irmãos que realmente se similarizam com a maldade e que não querem se melhorar e que querem ficar nessa luta contra Jesus e contra Deus, em determinados momentos eles passam anos, séculos em zonas aí sombrias, mas em uma hora eles são obrigados a reencarnar de forma impulsória. Então, para esses irmãos, eles não participam das escolhas de que tipo de provas eles vão ter que passar aqui, né? Por eles realmente insistirem em permanecer no mal, quando eles vêm de maneira impulsória, e Deus, é claro, os espíritos superiores, com o amparo de Deus, programam o melhor para esse irmão de acordo com o seu estado. Mas quando a gente está aí tentando se melhorar, buscando e aceitando a ajuda de Deus, na maioria das vezes a gente não pode participar da escolha de que provas a gente vai passar aqui, né? Então, esse é o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio de participar da escolha quando encarnado, enquanto desencarnado, e depois o livre-arbítrio quando encarnado, que é relacionado ao nosso proceder. Então, a gente programa lá o que a gente gostaria de passar nessa encarnação, mas quando a gente está aqui a gente se esquece, né? Tem o esquecimento. Então, de acordo com o que a gente planejou, as situações aparecem na nossa vida. Quando elas aparecem,
não está determinado como a gente vai agir. Então, novamente, nosso livre-arbítrio de escolher se vamos agir de maneira boa ou de maneira ruim, se vamos vencer a tendência de incorrer num erro do passado, ou se a gente vai ser forte e vai conseguir não mais errar naquela questão. Então, nosso livre-arbítrio, enquanto desencarnado, escolhendo as provas pelas quais vamos passar, e o nosso livre-arbítrio enquanto encarnado, sendo forte e persistente para não incorrer nos erros do passado e conseguir vencer nas escolhas de acordo com o que é o melhor para nós, né? Então, ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhes ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade, né? Não simplesmente por capricho. Tem que ter um fim útil para a gente ter a revelação de alguns acontecimentos do passado, né? Que exemplo, a gente pode estar tendo uma dificuldade dentro de casa. A gente se programou lá no plano espiritual de tentar vencer certas desavenças, encarna, os problemas vêm, as dificuldades aparecem, às vezes a gente acha que não vai dar conta, começa ali a perder ali a força, a fé. Durante o sono, o que os irmãos fazem, né, com a permissão de Deus? Pegam a gente, talvez levam a gente para determinados momentos da nossa vida passada, para a gente ver hoje nós que somos pais e filhos, naquela vida passada talvez éramos irmãos, ou éramos amigos, ou éramos só marido e mulher. Eles vão mostrar os equívocos que a gente talvez cometeu um contra o outro, vai mostrar no plano espiritual, depois daqueles equívocos, né? Voltou para o plano espiritual, se arrepende, todo mundo chora, senta junto, vamos tentar reparar esse erro, faz um acordo para tentar reparar esse erro, mas quando encarna, a dificuldade vem. Então, talvez nesse sentido, os irmãos possam fazer esse tipo de revelação durante o sono para mostrar, ó, vocês erraram assim, vocês se comprometeram dessa forma, seja persistente, não desista. Então, eu vejo isso um exemplo de uma maneira útil da gente, de repente, ter alguma revelação de vida passada, né? Mas não para saber se eu fui rei ou se eu fui rainha, isso aí seria inútil, né? Então, simplesmente nesse sentido. Quando eles falam que as pessoas, às vezes, têm certas revelações, né, vaga consciência de vidas passadas, em outras perguntas desse mesmo capítulo, eles pedem para a gente tomar cuidado. Muitas pessoas falam assim, eu tenho vaga lembrança, eu acho que eu estou lembrando da minha vida passada. Eles falam para a gente ter cuidado, porque normalmente as lembranças passadas não são reveladas. Então, às vezes, essa imaginação de que a gente está lembrando do passado pode ser uma superexcitação do nosso pensamento e que, se a gente se deixa levar baixando o nosso nível vibratório, irmãos menos evoluídos podem entrar em sintonia com a gente, ver que a gente está imaginando que foi isso, que foi aquilo, e alimentar mentiras no nosso pensamento para nos desviar do verdadeiro caminho, né? Então, tomar cuidado, porque realmente o que a gente fez em vidas passadas não importa muito. O que importa é o nosso proceder hoje, preparando um futuro melhor. Então, as existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque depende da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito, entendeu? Então, a vida futura, em caso algum, ela pode ser revelada. Não confundir isso aqui com previsões, né? Previsão é uma previsão. De acordo com o caminho que você está indo, a gente imagina que vai ser esse o resultado. Isso é uma previsão. Revelar é dar uma afirmação. A sua próxima encarnação vai ser assim. Você ainda está encarnado, você não terminou essa encarnação, como é que a gente vai categorizar a sua próxima encarnação se ela depende das suas escolhas e como você vai proceder até o final dessa encarnação e também de como você vai proceder no período que você vai permanecer na erraticidade. Então, por isso que não pode ser revelada, porque seria isso um automatismo, uma imposição de Deus, onde o nosso livre-arbítrio aqui seria tirado de lado, né? Então, por isso que não pode ser revelada. Então, o esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à maioria dos espíritos, porque, mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-la o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações
que lhe sugerem. Então, a gente na erraticidade já viu os erros do passado, já traçou alguns projetos de como não incorrer nesses erros novamente aqui. De acordo com a nossa disposição e com o nosso comprometimento, enquanto aqui, quando as situações aparecem para a gente de repente cair no mesmo erro, a nossa consciência ali nos fala, não vai que não é bom. Fora a nossa consciência, ainda tem os espíritos amigos que reforçam soprando no nosso ouvido, ó, esse não é o caminho. Mas aí cabe a gente dar ouvidos a essas inspirações e então fazer a boa escolha, né? Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e a julgar julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências, como a gente já falou. O nosso momento presente talvez é melhor do que a vida passada, então não é a melhor referência, mas analisando as nossas tendências, a gente tem aí uma forma melhor de tentar prever como que a gente era no passado, né? Então as vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam se as suportarmos com resignação e sem murmurar, né? Como já falamos, né? A oportunidade aí de avançar em dois pilares ao mesmo tempo, né? Acho que aqui é a última, isso. E a natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe infringe a lei. Então, se a gente for lá no Código Penal, vai lá, para tal crime, qual é a punição, né? Está lá a punição. Então, se você fizer a ordem inversa, se você ler lá a sentença, você chega em qual que é o tipo de crime que se aplica para aquela sentença. Então, assim, analisando as nossas tendências, a gente imagina qual que é o tipo de crime que a gente cometia. Então, é esse o sentido inverso da análise. Então, assim, o orgulhoso, na vida passada, será castigado nessa encarnação no seu orgulho pela humilhação em uma existência subalterna. Na outra vida você era orgulhoso, todo cheio de pompa. Nessa vida aí você vai se ver subordinado a várias coisas, né? Para ferir o seu orgulho, né? O mal rico da vida passada e o avarento, nessa vida vai ser castigado não, né? Vai ser cobrado pelo seu equívoco através da miséria, né? O que foi cruel para com os outros, nessa vida sofrerá crueldades para saber como é ruim passar pelo que ele fez os outros passarem. O tirano pela escravidão, né? Então, e os tiranos de hoje, então, na próxima vida, então, eles que se preparem, né? Quem já passa pela escravidão hoje pode imaginar que em outra vida se equivocou sendo um tirano, né? O mau filho pela ingratidão de seus filhos. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos, né? Então, o mau filho de hoje, que acha aí que pode fazer tudo como bem entender, sem respeitar o seu pai, né? Sem ser grato a tudo pelo que os pais fazem para com ele, talvez nessa vida, se tiver a bênção de ser pai ou mãe, vai ser castigado aí tendo talvez filhos não muito educados, não muito condizentes assim com o que a gente espera, né? E não interpretar isso aqui da maneira inversa, né? Aqui não está falando do pai e da mãe, né? Porque os pais que hoje têm um filho que está dando problema, não necessariamente estão passando por isso porque foram maus filhos. Talvez vieram aí com um projeto, com um compromisso de ajudar na educação desse filho, que já tem de outras vidas tendências aí que precisam ser melhoradas e que passa por dificuldades grandes porque o filho talvez não está correspondendo à altura, né? Mas não se julgar achando, eu estou tendo problema com meu filho porque eu mereço, porque eu sou culpado. Não. Talvez você foi colocado naquela família para suportar aquela criança, para ajudar ela a avançar, mas é claro, depende dela aceitar essa ajuda, ser grata, reconhecer e fazer o seu melhor para avançar, né? E o último aqui, desculpa pelo tempo, o preguiçoso por um trabalho forçado, né? Então, pelo que a gente passa, a gente pode um pouco imaginar do que a gente fez em vidas passadas, mas analisando principalmente as nossas tendências, é que a gente tem uma visão melhor do que a gente realmente foi em vidas passadas. Obrigado pela atenção de vocês.